Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista, escritora e astróloga. E a proposta desse canal é falar sobre os transtornos de comportamento com auxílio da astrologia. Hoje eu quero pedir licença para um atrevimento, porque eu quero falar sobre as correntes da psicologia e como que a astrologia pode se manifestar através dessas correntes. Então, se você gostou do assunto, já se ajeita aí, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, antes dos recadinhos importantes, se você quiser fazer seu mapa comigo, manda um e-mail que eu encaminho para você todas as opções de atendimento. Eu tenho uma opção de atendimento que são 5 sessões baseado no seu mapa astral, que é bem legal. Além disso, tem Revolução Solar, enfim, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me manda um e-mail que a gente conversa. Também vou deixar fixado aqui na descrição do vídeo os caminhos para você encontrar minhas outras redes, os cursos que eu ofereço, até o caminho de compra para os meus livros, Emoções e Sentimentos, que vai falar sobre o lado luminoso e o lado sombrio de cada emoção, e Psicopatia como Herança, que conta a história de uma família onde o personagem principal ele é um narcisista e como que essa inconsciência sobre a própria personalidade se derramou ali naquele núcleo familiar. E tem bastante astrologia nesse livro, tem um mapa astral de cada personagem principal. Agora, sem enrolação, vamos direto ao que interessa. Eu quero falar hoje sobre o racionalismo, que também é uma corrente filosófica que antecedeu e influenciou diretamente ali o surgimento da psicologia como ciência. Essa é uma corrente filosófica que ela afirma que a razão é a principal fonte do conhecimento. Os racionalistas eles acreditavam que a mente humana ela era capaz de chegar a verdades fundamentais somente por meio da reflexão, da dedução lógica, do pensamento abstrato, independente de uma experiência sensorial. Então eles acreditavam que certas ideias eram inatas, como por exemplo uma noção de perfeição, uma noção de causalidade, uma noção de moralidade, de ordem, e que o conhecimento confiável a gente só adquiria por meio de uma razão pura e não dos sentidos, porque os sentidos podiam enganar um pouco. Eu acho que o mais famoso dos pensadores dessa época foi o René Descartes. Ele, na verdade, ele é até considerado o pai do racionalismo moderno, com aquela frase, penso, logo existo. Essa frase, ela expressa que a confiança é a razão única, é a única certeza, ela vem através da razão. O racionalismo é uma corrente filosófica que afirma que a razão é o principal conhecimento, a principal fonte de conhecimento vem através do racionalismo. E que é mais confiável do que os sentidos, do que as emoções ou do que a experiência subjetiva. E na psicologia, o racionalismo aparece como uma base conceitual, onde acabava acreditando que o pensamento racional pode e deve dominar as emoções e influenciou absurdamente algumas abordagens da psicologia que acabam buscando corrigir o comportamento humano, né, a partir de análise de comportamento lógico, como a TCC, por exemplo, né? Embora o racionalismo ele tenha nascido como parte de um esforço para separar o conhecimento científico das crenças, principalmente das crenças místicas e das crenças religiosas, existe sim uma maneira bem interessante e pouco convencional, me atrevo a dizer, de conectar o espírito racionalista com uma abordagem profunda e simbólica como é a astrologia, principalmente quando ela é aplicada na análise de um comportamento, na análise de uma psique. O racionalismo, ele valoriza a ideia de que o universo possui uma ordem lógica e que o ser humano ele pode compreender essa ordem de uma forma racional. E a astrologia, que é um sistema simbólico complexo, também vai partir de um princípio de que existe uma ordem no cosmos. O mapa astral é, nesse sentido, uma representação simbólica de uma estrutura psíquica de um indivíduo que é organizado ali de uma maneira coerente em termos de signos, de casas, de planetas,
Do mesmo jeito que o racionalismo busca entender as leis que regem o pensamento e a natureza, a astrologia busca compreender as leis simbólicas que regem a alma. Então, o racionalismo ele valoriza o poder da mente para conhecer a si mesmo e o mundo. E a astrologia psicológica, especialmente a partir do momento que ela começa a ser influenciada por Jung, entende o mapa astral como um reflexo das dinâmicas internas da psique. Então, interpretar um mapa vai exigir do astrólogo uma mente treinada para lidar com abstruções, com relações simbólicas, com estruturas, e precisa ter uma capacidade de raciocínio que é semelhante à exigida pelo racionalismo. O astrólogo ele precisa saber identificar padrões, construir hipóteses interpretativas e, sobretudo, pensar sistematicamente o que está muito fazendo sentido na relação àqueles símbolos, e isso tá muito alinhado com o espírito racionalista. Entende a construção do raciocínio, de que é preciso ter uma mente lógica para interpretar o que está além da superfície? Os filósofos racionalistas, eles entendiam que o universo era governado por leis harmônicas, leis racionais harmônicas, e essa linha de pensamento foi muito influenciado por Nicolau Copérnico, que apesar de não ter sido um racionalista no sentido filosófico que nem foi Descartes, porque ele viveu um pouco antes do surgimento desse racionalismo moderno, Nicolau Copérnico foi uma figura de extrema importância nesse sentido da transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que eu quero dizer com isso é que ele pertenceu a um período histórico que meio que preparou o terreno ali para um surgimento do racionalismo, para o surgimento da ciência moderna, e que posteriormente veio a psicologia se desenvolver como uma ciência. Foi Nicolau Copérnico que propôs que o universo obedece a uma ordem matemática que pode ser compreendida pela razão e pela observação. E com isso ele quebrou aquele paradigma da centralidade da Terra, o que para a psicologia isso a gente pode entender como um marco da humanidade, porque foi ali que o ser humano começou a deixar de se perceber como o centro do universo. Essa, na verdade, é considerada uma das grandes feridas narcísicas da humanidade, mas essa ideia ela foi popularizada por Freud, que é o pai da psicanálise, e a gente vai falar dele em um outro momento. Agora vamos voltar aqui para a questão do racionalismo. Então, pessoas, o que eu quero dizer é que a astrologia, que é estruturada com base em ciclos, em ritmos, em relações matemáticas entre os corpos celestes, isso também nos remete à ideia de que o universo não é um caos aleatório, mas é uma totalidade de lógica, o que ressoa com o racionalismo, porque os dois vão partir da suposição de que existe uma ordem que precede a existência. Então, mesmo que a astrologia seja interpretada ali através de símbolos, de metáforas, ela também funciona como um sistema interno bastante lógico. Cada planeta ele representa um princípio, cada signo ele representa uma qualidade, cada casa representa uma área da vida, e isso é uma lógica. E a combinação desses elementos formam uma linguagem interpretativa que vai exigir clareza de raciocínio, capacidade de abstração, construção lógica de quem está fazendo essa análise. Ou seja, essas são características que são muito valorizadas pelo racionalismo. Então, mesmo que seja um trabalho subjetivo, como o da astrologia, isso exige um pensamento estruturado. Então, para encerrar, embora o racionalismo e a astrologia pertençam ali a tradições muito diferentes, o racionalismo ligado ao pensamento científico e lógico, e a astrologia ligada ao pensamento simbólico e arquetípico. As duas vão compartilhar uma crença de que existe uma ordem no cosmos e na capacidade humana de acessar essa ordem através da razão, de uma linha de raciocínio. Então, desenvolver uma mente racional no sentido de pensar com clareza, de organizar informações, informações complexas vindo através
de símbolo, então buscar sentido nesses padrões de coisas, isso tudo pode enriquecer profundamente a forma como a gente interpreta e como a gente aplica a astrologia dentro de contextos de análise de autoconhecimento. A razão nesse caso, ela não vai excluir o simbólico, ela apenas vai organizar o simbólico, organizar para que a interpretação seja de uma forma mais compreensível e mais abrangente dos estados mentais e dos estados da psique. Certo, pessoas? É isso, fiquem com Deus. Tchau!